Chegamos ao último bloco da entrevista de hoje sobre práticas antissindicais com o professor Eduardo Temponi Lebre, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, o que na prática as representações sindicais elas podem fazer junto ao judiciário para enfrentar situações como a que estamos conversando, de práticas antissindicais? Essa é uma pergunta muito pertinente e que tem relação com a reforma sindical, porque existe um custo, tanto extrajudicialmente, ainda na fase de uma negociação coletiva, antes da data, que precede a database de uma categoria, existem custos para o sindicato, desde do sindicalista, que tem a estabilidade provisória, se ausentar do seu trabalho, viajar, fazer parte de uma mesa redonda de negociações, etc. E se infrutífera for a composição ali das partes, dos sindicatos, o que ocorrerá? Ocorrerá uma ação judicial, provavelmente. Sim. E isso será mais custo para o sindicato. Isso tem a ver com a receita sindical. O sindicato patronal não tem problemas quanto a isso, mas o sindicato profissional, ele teme, por exemplo, que numa reforma sindical venha a ser extinta a contribuição sindical obrigatória da CLT. Por quê? Exatamente porque isso garante uma receita independentemente da filiação sindical. E se nós passarmos a adotar o sistema que a OIT prefere, que a OIT, ela, na Convenção 87, que o Brasil não ratificou, ela tem uma série de medidas que não vê com bons olhos uma receita compulsória, como nós temos no Brasil. Então, mas só que o Brasil ele tem suas características, o direito internacional ele também tem que ser adaptado às características brasileiras. Claro. Então, a verdade é que se o sindicato não tiver uma receita satisfatória, como ele vai poder fazer frente a toda a estrutura de mobilização do sindicato patronal, que vai ter economistas, administradores, assessores, contadores, advogados, para fazer valer sua tese de que não deve aumentar o salário, de que não deve conceder esse benefício, isso, aquele outro. Enquanto que a resposta do sindicato profissional tem que ser também técnica, jurídica, e isso vai sempre trazer um custo. E sem a contribuição sindical obrigatória, eles temem que haverá uma redução brutal. Isso é evidente, porque na planilha de um empregado cujo salário hoje é pequeno, um valor econômico que mal dá para sustentar a sua família, ele vai deixar aquele boleto de filiado sindical no último a ser pago naquele mês. Isso não vale para categorias mais organizadas cujos salários são maiores. Agora, para aquelas que estão desorganizadas e que precisam realmente do sindicato, aí realmente ele não vai ser filiado do sindicato, porque aquilo representa um custo para ele, trabalhador individual, pagar aquela mensalidade social. Isso diminuirá a receita. Então, tanto a questão da receita sindical como da pluralidade ou unicidade sindical são os temas da reforma sindical, e também a questão de se vai haver ou não competência sindical, personalidade sindical às centrais sindicais, certo, que ainda não tem. São os 3 pontos base que estão demorando para amadurecer no Brasil para que saia a reforma sindical. Então seria essa... O Brasil ele ratificou algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que proíbem essas práticas antissindicais e discriminatórias. Na prática, professor Eduardo, qual o significado, qual a força dessas convenções? Essas convenções elas têm uma legitimidade internacional e que os países que ratificam as convenções adaptam o seu texto às suas características e peculiaridades dos seus países. No caso do Brasil, como eu falei, a principal, que é a Convenção 87, não foi ratificada, e nós temos também várias lacunas normativas desde 1988 que dizem respeito à atividade, à função sindical, principalmente pela manutenção de postos de trabalho, que é a dispensa arbitrária, que não foi regulamentada ainda pelo Congresso Nacional, e também a proteção em face da automação. São 2 itens que dependem de uma lei complementar, inclusive no caso da dispensa arbitrária, para que nós podemos ter a noção. O Brasil chegou a ratificar a Convenção 158 da OIT e logo em seguida denunciou, porque ela era muito avançada, como dava o direito de defesa do empregado na hora da demissão, para ele expor os motivos, né, por que ele não deveria ser demitido. Então isso não foi concebido no Brasil. E agora eu digo assim, o juiz do trabalho, ele, na falta de disposições legais
no Brasil, no seu ordenamento jurídico, ele pode sim utilizar, no argumento de uma sentença, de uma decisão, as convenções, ainda que não estejam ratificadas. Então é muito importante, elas têm força sim, essas convenções, principalmente na hora do juiz aplicar a lei ao caso concreto, diante de lacunas normativas tão importantes que não foram regulamentadas ainda, como a proteção em face da automação e também a dispensa arbitrária. Porque as dispensas em massa são o maior perigo, é a maior prática antissindical que ocorre no mundo todo. E isso tem que ser combatido. Porque isso deixa todas as famílias desamparadas de uma hora para outra e complica a situação tanto do empregado como de sua família. E a proteção em fase de automação é uma dúvida, sempre vai ser uma dúvida. Como regulamentar isso? Bom, professor Eduardo, que repercussão as práticas antissindicais têm nas negociações coletivas? São várias, São várias. Depende da intensidade e de qual tipo. De forma geral, pode-se dizer que sem uma autonomia, uma pluralidade de sindicais, a eficiência de uma negociação coletiva fica bem prejudicada. Certo. Pela falta de legitimidade das categorias econômicas e profissionais também. Por exemplo, um dos pontos da reforma sindical é permitir uma sindicalização pelo tamanho da empresa. Isso é muito importante. As microempresas, pequenas empresas, elas muitas vezes são constituídas por ex-empregados que montam uma pequena usinagem, por exemplo, e contratam 10 empregados e depois eles têm que cumprir o que a convenção coletiva dos metalúrgicos, que foi negociada pelos grandes sindicatos, adotaram. Isso inviabiliza, tem muita dificuldade. Existe uma previsão no Brasil para amenizar isso? Existe, mas o empresário, o pequeno empresário, não tem, vamos dizer assim, a consultoria jurídica necessária. Então, isso deveria ser ponto também da reforma sindical, permitir que uma mudança do enquadramento sindical brasileiro deixasse de ser no modelo italiano, por afinidade do serviço realizado, e passasse a ser pelo modelo do tamanho das empresas. Seria uma mudança, teria que ser debatido, teria que ter mais espaço para a gente conversar sobre isso, mas esse é um dos pontos também. O quarto ponto seria, que eu falei 3, esse seria o quarto e último ponto também fundamental para ser abordado numa reforma sindical. Muito bem, professor Eduardo. Infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje discutimos práticas antissindicais. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!